Glória a Deus, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Repartir, onde nós, com a graça do Senhor, temos recebido para repartir com você. E glória a Deus que nós estamos essa semana, o domínio do trono, outubro, a semana da pedra de jaspe da sucessão, onde você tem o tema lá em Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, onde vai falar que Deus sempre falou, sempre falará, sempre teve os seus meios de interferir, sempre teve os seus meios e sempre terá os meios de comunicação com o homem. Então isso que ele quer nos mostrar em Hebreus, outrora falando pelos profetas, né, que em Hebreus 1 vai falar, ora Deus falando muitas vezes, de muitas maneiras, sim, a multiforme sabedoria de Deus vai fazer com que ele fale a nós de suas várias maneiras, mas de alguma maneira Deus sempre vai chegar até nós. De alguma maneira, a voz, que é o verbo, a palavra criadora, geradora, o verbo da vida, que lá no início disse haja luz, tudo foi feito pela palavra pronunciada da boca de Deus, o verbo encarnado, e ele vai se manifestar. Não importa a maneira, não importa como ele venha, não importa de onde ele venha, Deus sempre terá os seus meios de falar à igreja, de falar aos seus filhos, de falar a você. E é por isso que essa mensagem está chegando a você nesse link. Compartilhe com mais pessoas, mande para os seus amigos, para suas amigas, para as pessoas que realmente necessitam de ouvir uma palavra que vai ativar o seu espírito. Sim, nós como os portadores das boas novas, nós, eu e você, que recebemos a palavra de Deus, temos o encargo de manifestar Cristo às vidas, Cristo às pessoas, a paz nos lugares, a paz nos ambientes, a interferência pelo poder de uma palavra que sai da boca de Deus, que veio ao nosso espírito e que nós podemos transferir a você. Então receba mesmo no seu espírito e compartilhe com muitas pessoas, manifeste, multiplique essa palavra geradora de vida, que vai sempre ativar o Espírito de Deus para nos trazer a conexão perfeita com Ele, como filhos da luz, que recebemos luz para transmitir a luz a todos quantos têm ouvidos para ouvir, ter o coração aberto para receber, porque sim, o testemunho vai ser gerado pela boca de muitas pessoas e Deus vai usar a todos quantos der lugar a Ele. Então que você nessa noite possa falar que nem Isaías, Rinene, eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode falar isso essa noite? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sim, porque a obra é dele, ele quem vai falar, ele quem vai fazer, ele quem vai transmitir, ele quem vai manifestar essa palavra poderosa. Então, Hebreus, depois medite lá em Hebreus, meu Deus, essa palavra tão maravilhosa, eu especialmente, eu amo todo esse capítulo, mas mexe muito com o meu espírito, é o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu gosto muito de ler a versão Strong, onde o Senhor nos fala, né? Onde tem a palavra inspirada. No versículo 3 vai falar, ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser. E aqui ele traz um rico ensinamento aqui, onde vai falar, traduzindo como a expressão exata, implica que Cristo é a impressão, a representação fiel de Deus. Ele embrulha a ideia de que Jesus é a revelação perfeita da essência divina. Meu Deus, nosso espírito vibra, né? A frequência da nossa voz, ao manifestar essa palavra, vibra, porque é o espírito que vibra em nós. A expressão, a representação fiel, revelação perfeita, a expressão, a medida exata, meu Deus, a medida exata, a medida sempre perfeita, a medida sempre fiel que Deus vai ter a nós. Então, hoje quarta-feira, glória a Deus, domínio do trono, 22 de outubro, manifestando, sabe o que? A concordância. Tudo que você ligar na terra
será ligado no céu, a palavra diz. E tudo que nós desligarmos na terra será desligado. Então, em concordância, dois em concordância. Sempre Jesus enviava dois em dois. Por quê? Porque é concordância. Vamos em concordância caminhar e entregar o testemunho. Eu concordo com a sua vitória. Eu concordo com a sua voz. Eu concordo com a sua expressão. Eu concordo com a sua constituição. Eu concordo com o plano que Deus tem para a sua vida. Então concorde comigo mesmo na manifestação, na expressão e na precisão que Deus sempre vai nos dar pela palavra fiel, o espírito da profecia, o espírito de Cristo é o espírito da profecia, lá em Apocalipse vai dizer. Então nesse dia 22/10, vamos manifestar essa palavra do domínio do trono, porque ter o domínio das más notícias pelo governo prevalecente da trajetória. Como que você reage às más notícias? Como que você se comporta diante das más notícias? Como que você expressa ou como que você recebe as más notícias? Se você receber no seu homem carnal, a expressão vai ser uma. Se você receber no seu homem espiritual, a expressão vai ser outra. Então, quando você recebe as más notícias, os más rumores, o que é contraditório, o que na verdade, nesse cenário que a igreja vive, tudo vai ser contraditório, porque o mundo nos odeia, porque nós carregamos a Cristo, carregamos a palavra, carregamos a luz, e as trevas manifestando na terra odeia a luz e a paz que nós carregamos. Então, é um cenário totalmente contraditório, e tudo vai ser contrário, os ventos contrários, mas os ventos contrários só vão nos fazer bem, sabe por quê? Porque nós vamos resistir e vamos permanecer, e na resistência Deus vai te fazer mais forte. Na resistência Deus vai nos fazer mais forte. Então não importa que o vento seja o contrário, importa que Jesus esteja no barco conosco, importa que Ele esteja conosco, nos validando, nos fortalecendo e dizendo: vem, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha mão. Sabe por quê? Todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Sustentadas em Cristo, na verdade, porque Ele é a palavra. Então diz lá, como você recebe as más notícias? Recebendo no seu espírito, você vai ter uma reação. Recebendo na sua carne, você vai ter outra reação. Mas que todas as vezes que vir más notícias, receba no espírito, reaja no espírito, responda no espírito, dê a voz profética a todo o cenário, porque o cenário não vai te engolir, mas você que vai dominar. Então diz assim, ó, lá em Timóteo, em Jeremias, o homem espiritual, como ele responde às más notícias, vou responder como o homem espiritual responde. Já em Jeremias, lá em Timóteo fala: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Então, no Espírito, você recebe essa palavra, porque Ele te livrará de toda obra maligna. E diz lá em Jeremias 10:23. Então, em Timóteo, estamos falando de uma confiança. Deus me livrará. Agora, em Jeremias, estamos falando o quê? Eu sei, Senhor, que não estás nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Convicção. Eu sei que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Então o homem espiritual vai responder às más notícias com convicção. Primeiro com confiança, agora com convicção. E lá em Salmo 139, sabe como que nós recebemos más notícias? Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Por quê? Porque aqui ele está falando, revelando uma paternidade desde a eternidade, sem começo, sem meio e sem fim de dias. Então ele está ali falando que tudo foi escrito, tudo foi preparado, tudo foi planejado pelas obras das mãos do Criador. Então tem a confiança daquele que tem a paternidade. Se eu sei que eu tenho um pai, se você sabe que você tem um pai, então você sabe que o teu pai vai te guardar de todas as situações. Então você recebe as más notícias com confiança,
com convicção e ter na paternidade, sabendo que você tem uma filiação que não é da carne nem do sangue, mas é do Espírito de Deus. E aí diz também o Salmo 27, o homem espiritual responde às más notícias, sabe por quê? O Senhor é a minha luz e a minha fortaleza, de quem eu terei medo? Então eu respondo ao medo, sabendo que ele é luz e fortaleza, luz que ilumina, fortaleza que nos guarda. Diz lá também Salmo 27:3, se o exército me cercasse, o meu coração não temeria, porque o Senhor está comigo. Salmo 34, busquei ao Senhor e Ele me livrou dos meus medos e meus temores, porque o Espírito de Deus não é espírito de medo, mas é espírito de poder, de amor e de moderação. O meu coração está firme, Salmo 57, Salmo 118, o Senhor está comigo, não temerei o que o homem pode me fazer, eu não vou temer. Por quê? Porque o Senhor está comigo, eu tenho convicção de que o Senhor está comigo, eu tenho essa fé que enxerga o invisível. Essa semana nós vamos falar de Paulo, né? Paulo, Deus tirou a sua visão carnal para dar a Paulo uma visão de outra dimensão, uma visão espiritual, uma visão que viria Jesus, que viu Jesus e continuaria a ver Jesus. É essa visão que nós queremos. Então, Senhor, no meio da dificuldade, no meio da guerra, eu quero ter os meus olhos abertos para eu enxergar o mundo espiritual, para eu saber com quem eu estou lutando, para eu saber que armas vou usar, para eu ter as estratégias daquele que fez toda a estrutura, vai dar também a estratégia. Glória a Deus. Então, pelo governo prevalecente da trajetória, sim, nós vamos ficar firmados, porque nós temos a prevalecência da trajetória. Porque, sabe o que me lembra? Davi estava constantemente debaixo das ameaças de Saul, que o queria morto a todo custo, mas ele buscava a quem poderia livrar. O Senhor tinha uma trajetória para Davi, e Davi tinha convicção quando ele clamava ao Senhor. Saul tinha o trono, mas Davi tinha o lugar e a unção. Ele poupava o povo das loucuras de Saul muito antes de ter o trono, e ainda se torna o melhor amigo do filho do seu pior inimigo, porque Davi, ele não estava ocupando o trono, mas ele tinha unção e tinha um lugar. E quando Saul chamava ele para dedilhar a harpa, Davi, sabe por quê? Porque além de ter um reino que já tinha sido rejeitado por Deus, ainda era um doido. Então Davi, quando aquele espírito mau saía pelo dedilhar da harpa, pela adoração, pela ocupação de Davi naquele lugar, então Davi também estava colaborando com a paz do povo, porque o espírito mau deixava de atormentar Saul. E Saul, ele era o rei na época, mas Davi estava contribuindo já com o povo sem ter o reino, porque ele tinha a unção, a ocupação e tinha o lugar, porque ele tinha uma trajetória definida. Então, quando eu tenho um caminho definido, um caminho que vai se abrir pelos céus que me governam, eu sei que o Senhor estará comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. A palavra diz, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, porque nós vamos passar vales de morte, de aflição, dificuldade, vale de Baca, vale árido, que muitas vezes não vai ter água, muitas vezes não vai ter pão, muitas vezes não vai ter a situação realmente propícia, mas o Senhor estará conosco. Jesus foi tentado e ali Satanás quis ali engodá-lo oferecendo alimento, mas Jesus, ele resiste, fala que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra geradora que sai da boca de Deus. Então, nós também, quando estamos em dificuldades, o inimigo vem nos tentar para blasfemarmos de Deus, nós vamos resistir porque temos uma trajetória definida, não vamos temer mal rumores e temos uma palavra que sai da boca de Deus que vai alimentar o nosso espírito. Glória a Deus. A trajetória que resiste, o caminho que não se apaga, os arranjos que Deus nos faz andar com os pés bem firmados, livre dos atalhos, livre dos desvios, dos erros, sempre nos fará voltar como o próprio Jesus, que vai até o fim, fazendo seus discípulos tornar de Emaús para Jerusalém. As trajetórias de cada um de nós são únicas, porém o referencial é somente um.
é somente Cristo. Então no caminho, todos os dias caminhando, todos os dias tendo o caminho aberto, todos os dias tendo o caminho no deserto, todos os dias tendo o caminho na improbabilidade. Glória a Deus. Lá em Atos 22:17 diz assim: tendo eu voltado para Jerusalém, Paulo dizendo, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o testemunho a meu respeito. Então Paulo, aquele que foi convocado para ser apóstolo dos gentios, ele tem ali um êxtase e ele vê o Senhor se manifestando e dando a direção, porque ele tinha um caminho, tinha uma trajetória definida, tinha um caminho estabelecido por Deus, tinha uma trajetória prevalecente pelo governo, pela direção, pelo estabelecimento e pela constituição que Paulo foi constituído. Então tinha os pés firmados e ele vai ali, caminhando, foi rejeitado pelos judeus, sofreu perseguições, ficou anos e anos sofrendo ali, preso para Roma, depois apelou para César e ficou em cadeias, mas foi nessas cadeias que Deus deu para Paulo vários livros da Bíblia, Colossenses, Filipenses, Efésios, vários livros da Bíblia. A inspiração divina não fez com que ele rompesse a trajetória, não. A inspiração divina fez com que ele se mantivesse na trajetória que Deus tinha definido para Paulo. Aí continua aqui, Paulo recebe a revelação do próprio Cristo e ele vai de cenário em cenário, vai falando com reis, com Agripa e vai falando, dando testemunho do que aconteceu. E ele fala, eu na verdade era conhecido deles desde o princípio e assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da religião. E ele começa a falar que está sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, o qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Então ele começa a fazer a sua defesa, testemunhar. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus Nazareno. Então ele está falando ali que ele conspira a morte, sim, porque ele foi visitado por Deus, ele recebia para matar, mas o Senhor o livra de todas essas questões e leva ele para outro caminho, leva ele para um caminho para pregar para os gentios. Aí ele vai falar assim, ó, quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo, estava sendo ameaçado. Eram mais de 40 que estavam nessa conspiração, mas o Senhor o livra através do seu sobrinho, que vê toda a trama, o próprio Espírito, para que livrasse Paulo da morte, não uma nem duas vezes, várias vezes. E Deus abre o caminho de Paulo novamente quando fala, levanta-te, firma sobre os teus pés. Abre os caminhos, as rotas, porque para isso eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos, os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Deus abre as trajetórias e Deus abre as nossas trajetórias também. Ele fala, levanta-te firma sobre os teus pés, porque os pés dele, apostólicos, iam caminhar muito, como caminhou muito. E em nenhum momento Paulo ficou ali, depois alugou um prisioneiro, alugou uma casa ali e ficou por 2 anos recebendo as pessoas e falando do caminho, falando do testemunho com ousadia e intrepidez. O final do capítulo de Atos vai falar que ele, sem impedimento algum, Deus permitiu que Paulo manifestasse tudo que ele recebeu por revelação. Então que Deus abra o seu caminho, que Deus abra os nossos caminhos, que você vá com fé mesmo, Senhor, abre o meu caminho, eu quero ter essa trajetória firmada, eu quero ter esses pés apostólicos estabelecidos, independente da ameaça.
independente das situações, pelo governo que vai prevalecer na trajetória e dá a trajetória e vai dar a trajetória e vai dar o caminho, porque nós não vamos temer as ameaças, nós vamos ter o domínio das más notícias, de morte, seja lá o que for. O inimigo sempre vai querer te amedrontar, vai querer te acuar, vai querer te acovardar, vai querer fazer com que você fuja, com que você pare o caminho, mas em nome de Jesus você vai pregar com ousadia, você vai manter firme o seu chamado, vai manter firme a sua resistência, porque Deus nos fará caminhar em triunfo em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor te dê nesse dia a graça, que dê o conhecimento, a revelação, que abra os seus olhos. A minha oração dessa semana tem sido: Senhor, abra os meus olhos como o Senhor abriu de Paulo, me mostra outra dimensão, me mostra os cenários, faça eu discernir os ambientes, Senhor, me deixa entender, Senhor, me deixa manifestar a sua unção, ainda que não entenda, tudo bem, mas que eu tenha realmente a revelação do céu para interferir, para me conectar, para levar a palavra às pessoas que Ele quer que nós conectemos no nosso trabalho. Exerça o sacerdócio no seu trabalho, as pessoas que Deus colocar na sua frente, derrame essa palavra, porque Deus tem aberto esses caminhos e nós não vamos temer as ameaças, mas nós vamos denunciar todas as ameaças, malignidades, porque o Senhor é aquele que é a nossa justiça, o Senhor é a nossa bandeira. Ele vai colocar o inimigo debaixo dos nossos pés, independente do cenário, da ameaça, independente do que se levante, independente de toda a malignidade. O Senhor nos fará caminhar em triunfo, porque nós vamos carregar essa palavra, nós vamos carregar essa unção. Então que você realmente carregue, leve a sua unção, derrame a sua vida, derrame a sua oferta, derrame o seu sacerdócio, derrame tudo que Deus te der, não guarde nada, abençoa, faça oferta, abençoa os nossos irmãos, vai aparecer um QR Code para você ofertar, dizimar, abençoar, dar mesmo com generosidade, que é alegria, porque o Senhor vai fazer muitas vezes mais, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, fique com essa palavra, o Senhor te abençoe, receba agora a oração, receba agora o louvor, fica nessa força, deixa o Senhor abrir os seus caminhos e profetize em todos os lugares, porque nós somos chamados para um caminho de trajetória que não vai temer o mal. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Adom Yeshua, nós invocamos a Tua presença, Senhor Jesus. Preenche mesmo esse lugar, preenche o ambiente de cada um que está me ouvindo neste momento, Senhor Deus. Que possamos realmente entrar numa conexão de espírito, Senhor Jesus, e que o ambiente seja elevado da Tua presença, Senhor Deus. Que a Sua presença se manifeste, Senhor Deus. Tu és soberano, Senhor Jesus, sobre toda potestade, Senhor Deus. Que a Sua presença seja soberana neste momento, Senhor Deus. Estamos aqui invocando a Tua presença, louvando a Ti, Senhor Deus. Livra-nos de todas as distrações, Senhor Jesus. Livra-nos de tudo que queira nos desviar do Teu caminho, Senhor Jesus. Seja no momento da oração, seja no nosso viver diário, no nosso dia a dia, Senhor Deus. Livra-nos de tudo aquilo que queira nos desviar da Tua presença, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a sermos longâminos, Senhor Jesus. Ensina-nos a ter a Sua presença. Estamos aqui para adorá-lo em espírito e em veracidade, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, nós Te amamos, nós Te bendizemos, Senhor Jesus. Ajusta mesmo esse corpo, Senhor Deus, que possamos ser um corpo ajustado, Senhor Jesus, um corpo vivificado, Senhor Deus. Traz a Sua continuidade, Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, que a Sua vontade esteja esclarecida nas mentes de cada um, de cada participante desse corpo, Senhor Jesus, que nós possamos estar realmente nos lugares onde Jesus nos coloca, Senhor Deus, e que onde nós plantemos a planta dos nossos pés, que a Sua presença resplandeça, Senhor Jesus, e que tudo se frutifique, Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos todos prosperar na Tua presença, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor Deus. Conduz os nossos passos, Senhor Deus.
Dá-nos sabedoria, Senhor Jesus, sabedoria da Tua palavra, Senhor Deus, para poder aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, Senhor Jesus, para entender os Seus ensinos que produzem a sabedoria, Senhor Deus. Ajuda-nos a desenvolver um caráter correto, perspicaz, Senhor Deus, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso daquilo que é a Tua vontade, Senhor Deus, daquilo que o Senhor quer para nós. Nos dá prudência para sermos simples, Senhor Deus, simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens, Senhor Deus. Dê conhecimento e juízo aos jovens. Eu oro pelos jovens, Senhor Deus. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito o seu entendimento, e quem tiver discernimento obterá clara orientação, Senhor Deus. Dá-nos mesmo esse conhecimento, essa orientação Tua. Nós pedimos a Ti, Senhor Deus, para poder compreender todos os significados das palavras, das parábolas, dos ditados, dos enigmas, dos sábios, da Sua palavra, Senhor Jesus. O temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, Senhor Jesus. Misericórdia dos insensatos que desprezam essa sabedoria, essa disciplina, Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti, clamamos a Ti, sabemos que o Senhor inclina os Seus ouvidos a nós, sabemos que o Senhor escuta todas as orações. Senhor Jesus, dá-nos sabedoria, Senhor Jesus, dá-nos paciência, Senhor Jesus, para sermos diligentes, Senhor Jesus, em buscar a Tua palavra, Senhor Jesus. Conduz mesmo os nossos passos, Senhor Deus. Senhor Jesus, dá-nos discernimento, Senhor Deus, discernimento para as bênçãos que o Senhor traz em nossas vidas, discernimento para podermos usar todas as bênçãos, abençoar uns aos outros, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos, nós Te bendizemos. Como é bom e agradável reunirmos entre os irmãos, estarmos em comunhão entre os irmãos para adorar a Ti, Senhor Deus. Que possamos fazer isso mais vezes para a Tua honra, para a Tua glória, para o louvor a Ti, Senhor Deus. Traz mesmo as conexões, Senhor Jesus. Nos abra para os novos caminhos, traga as conexões, reaviva a igreja, reaviva onde tiver que reavivar, traga as novas conexões, Senhor Jesus. Para que possamos louvar a Ti, para que toda a honra e toda a glória seja para Ti, Senhor Deus. Nos livra de toda apostasia, Senhor Jesus. Nós denunciamos todo principado, toda potestade. O Senhor tem poder, o Seu nome tem poder, Senhor Jesus. O Seu sangue tem poder, nos redimiu de todo pecado. E nós denunciamos, Senhor Jesus, tudo que é maligno, Senhor Jesus. Que possamos ter realmente esse governo, essa autoridade contra toda potestade que há no ar, que queira nos desviar dos Seus caminhos, Senhor Deus. Que possamos ser justos, Senhor Jesus, justos uns com os outros, que não nos livre de querermos do ego, Senhor Deus, de queremos se mostrar, Senhor Jesus. Nos livre de todo o ego, Senhor Deus, e que nos traga a verdadeira sabedoria, Senhor Jesus. Sabemos que Tu é o caminho, Tu és a salvação, Senhor Deus, e nós louvamos a Ti, Senhor Jesus. Que caia por terra tudo que vier do maligno, toda apostasia, Senhor Deus, tudo que não vem de Ti, Senhor Deus, e traga mesmo a Tua bondade, a Tua benevolência, a Tua presença, a Tua sabedoria para todos nós, Senhor Jesus, para esse corpo, Senhor Deus, que possamos cada vez mais falar das Tuas obras, falar de Ti, louvar a Ti, Senhor Deus. Nós Te amamos. Aleluia, bendito seja o Seu nome para todo sempre. Amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz.
E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. Geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria.
todas as terras apresentemos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentei-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa
pa pa pa pa pa pa pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén.